Fala pessoal, cá estamos nós no módulo 3, tá? Aqui é muito importante. Se você veio até aqui é porque muito provavelmente você está realmente pensando sério em entrar no negócio. Então, para você entrar bem no negócio de recarga, de mobilidade elétrica, carregadores, eletropostos, você tem que entender, pelo menos assim, o básico da regulação e da infraestrutura. Então, nesse módulo 3, eu vou ser bem direto, como eu venho sendo até aqui, sem tecnicismo, assim, tentando trazer para vocês a prática, mostrando ali realmente como as coisas funcionam, tá? Mas vocês têm que seguir além, tá? Vocês vão ver, eu vou estar falando de Prodist, vou estar falando aqui de resolução 1000, mas vocês vão ter que ler isso depois com calma, porque é muito dinheiro envolvido. Mesmo num carregador de 40, a gente está falando de mais de 30 mil reais, tá? Então, você vai assistir isso aqui, vai entender e vai continuar estudando sobre o tema, tá? Mas com uma base ali que você já vai entender aqui que vai te ajudar demais, tá? Como sempre, aqui está o meu LinkedIn, para quem quiser puxar algum assunto comigo, tá? Mas sem enrolação, bora avançar. Beleza, como eu havia dito, vocês têm que conhecer as regras do jogo. Então, vamos começar a falar sobre os dois principais aspectos, né? Quem manda em tudo é a ANEEL, as distribuidoras obedecem. Tenham sempre isso em mente, tá? Porque as distribuidoras são obrigadas. Elas não são suas amigas, elas nunca serão suas amigas e elas estão buscando só maximizar o lucro delas. E a única forma que você tem de se proteger contra isso é entender bem a resolução 1000, que juntou e organizou tudo, e o Prodist. O Prodist ele é até um pouco mais técnico, tá? Então, imagina o seguinte, o Prodist ele é mais voltado para engenheiro, tem qualidade de energia, tem algumas coisas. E a resolução 1000, ela organiza todo o aspecto regulatório e comercial com a distribuidora, ficando bem mais fácil. Você não precisa ficar procurando... Quando você pesquisar, você vai ver que o Prodist tem vários e vários módulos, tudo muito separado, como é o padrão, tá, do setor de energia. Agora, a resolução 1000 não, ela deu uma consolidada, uma compactada, tornando tudo mais fácil, tá? E as distribuidoras... ou obedece ou cacete nelas, tá? E deixa eu explicar para vocês como é que é o cacete nelas. É o seguinte, primeiro você faz a solicitação, dentro dos trâmites corretos, da forma correta. Passou o prazo dela executar o serviço, por exemplo, a ligação simples é 5 dias. No sexto dia, vai na ouvidoria, pega o protocolo, tá? Corre o prazo do protocolo da ouvidoria e abre o chamado na ANEEL. Se você for consumidor pessoa física, vai direto para o consumidor.gov. Não tenha dó não, porque ela não tem nenhuma dó de vocês, tá? Então, assim... Se não seguir os termos que está lá, vai para o consumidor.gov, arruma um advogado para a obrigação de fazer, porque ninguém, assim, elas não estão lá para ser suas amiguinhas, estão para ganhar dinheiro, e vocês também. Então não fiquem deixando de lado seus direitos nesses aspectos, tá? Eu tenho, assim, uma longa história de briga com distribuidora, sempre no interesse dos nossos clientes, né? Então, assim, hoje... é o Clube Charge, hoje é só plataforma de cobrança, mas eu estou dando essa dica para vocês não deixarem de lado, tá? Cobrem, mas cobrem direito, do jeito certo, tá? As regras valem para todo mundo, inclusive para as distribuidoras. Cabe só a você cobrar do jeito certo, tá? Então, no Prodist, você encontra aspectos de projeto, proteção e segurança da distribuição, tá? Do Serviço de Distribuição de Energia no Brasil, que... ele é público, mas ele é licitado. Então, as distribuidoras ganharam por licitação, vamos dizer assim, tá? Então, elas se obrigam a seguir as regras estabelecidas pela ANEEL. E essas regras se encontram em grande parte no Prodist e, em maior parte agora, né, consolidado na Resolução 1000. Então, lá no Prodist, você vai encontrar questões de medição, qualidade de energia, quando é que você pode, por exemplo, exigir alguma coisa, que a qualidade de energia está ruim, requisitos técnicos de conexão mais específicos no Prodist. E a 1000 é a resolução zona mesmo. Eu sempre digo pro pessoal que você tem que dormir com ela do lado, porque é onde você consegue entender tudo com mais clareza. Lá tem direitos e deveres, tem prazo de conexão e vistoria, por exemplo, orçamentos e responsabilidades, quando, quem tem que pagar, em qual situação é o custo de expansão da distribuidora e qual é da sua responsabilidade, tá? E as regras aqui entre o usuário e a distribuidora. Eu não vou botar ela aqui, porque você encontra ela bem facinho. Você vai no Google, coloca ela lá, resolução 1000 ANEEL. Vai ter milhares de lugares com download para você fazer o PDF. Pega sempre a versão mais recente e leia, tá? Não precisa ler tudo de uma vez. Lê 10 páginas no dia, 10 páginas no outro dia. Pensar que você terminou e você tem tudo ali na cabeça. Você não precisa decorar, mas você precisa saber onde é que está, para você fazer valer o seu direito, tá? Tenha isso em mente. De novo, você tem todos os direitos e obrigatoriedades também a cumprir. Então, faça a sua parte certinho e exija que a distribuidora faça a parte dela certinho. Porque ela, se você atrasar, ela vai cortar a tua energia.
Se você titubear, ela vai fazer você pegar prejuízo, um carregador montado e ela lá enrolando, entendeu? Por desorganização dela, não de vocês. Então, resolução 1000 na veia, junto com o Prodist, tá? E façam valer aquilo que é o seu direito. Então, vamos lá. Porque é um serviço público, tá? É assim, distribuição de energia, ela é obrigatória. De novo, gente, eu tô falando isso aqui antes de avançar, porque eu já vi muitos casos as pessoas aceitarem 30 dias de atraso como se fosse normal. Não é, tá? Não é. Então, falar, faça o caminho certinho. Ó, de novo, repassando, tá? Protocolo, todo protocolo tem prazo. Passou o prazo, você vai abrir a ouvidoria da própria distribuidora. Passou o prazo da ouvidoria da distribuidora, você vai para a ouvidoria da ANEEL e, em paralelo, já vai para o consumidor.gov. Passou o prazo do consumidor.gov, aí você vai para a justiça comum levando tudo isso. Você vai ganhar todas as vezes. Se estiver certo, você vai ganhar todas as vezes, tá? E ela vai. E o que você quer não é nem ganhar em cima dela dinheiro, é só que ela faça o que ela é obrigada a fazer, tá? Então vamos avançar. Essa parte era importante pra vocês entenderem como é que a banda toca. Então bora. Beleza. Vamos falar aqui da maior quantidade de ligações de carregadores que a gente vai encontrar no mercado, que são as conexões de baixa tensão, BT. E, obviamente, trifásico. Você não pode ligar, você até pode dar carregadores lentos em monofásico, mas quando você está falando de carregador rápido ou mais carregadores, quando você passa ali de um carregador AC, por exemplo, de 7, você quer botar o segundo, já é mais interessante que você vá para o trifásico também, que você consegue distribuir os carregadores nas fases, tá? Então você pode botar, por exemplo, 3 carregadores trifásicos de 7, cada um em uma fase. Como assim, segundo? Vamos lá. Vou focar no DC, e aí, conforme for acontecendo os encaixes, eu vou falando do AC, porque a maioria está aqui, eu sei, para comprar carregadores rápidos e voltar no mercado para ganhar dinheiro. Então, mas também tem gente que está aqui assistindo esses vídeos para entender como pode usar carregadores lentos em condomínios, por exemplo, e também ganhar muito dinheiro, tá? Então é por isso que eu vou dando esses encaixes. Ó, os carregadores são ligados ao trifásico, os rápidos todos. Normalmente falamos a tensão entre fases, tá? Então assim, é importante olhar a tensão fase neutro e fase. Como assim, segundo? É porque você pega uma tensão monofásica, tá? De 220, quer dizer que você tem na fase 220 no neutro 0. Você pega um monofásico 127, você tem 127 volts na fase, 0 no neutro, tá? Então você bota lá o medidorzinho lá, o multímetro, você vai perceber, 127, 110, 111, 115, porque flutua, né? E 220. Então você tem essa clareza, tá? Deixa eu ser ainda mais claro. Vamos deixar isso bem claro na cabeça de vocês. Bem aqui tem gente agora vendo esse vídeo de São Paulo, do Pará, do Ceará, do Maranhão, do Rio Grande do Sul. E nessas regiões você tem diferentes tensões na rede secundária, que é aquela rede que o distribuidor entrega no teu medidor de energia, tá? Se você está no Pará ou em São Paulo, é muito comum, muito provável que o seu fase neutro seja 127. E se você juntar duas fases, 220. Agora, se você está no Maranhão, Piauí, por exemplo, que as redes são mais recentes, né, uma infraestrutura mais recente, a gente fala que o fase neutro é 220. Se você botar 2 fases, vai dar 380. Entendeu a jogada? E quando a gente fala fase neutro, igual ter essa imagem aqui, é justamente isso. Muita gente lembra, né, de olhar para os postes lá na infância e ver 4 fios passando. Fase 1, fase 2, fase 3 e um neutro, tá? Que é o quarto. Então, quando você liga uma carga, um carregador trifásico, ele está desse jeito aqui, ó, ligado nas 3 fases e o neutro passa direto lá para o carregador. Tá? Às vezes seccionado, às vezes não. Né? Então, de toda maneira, tenha isso em mente. Tá? As infraestruturas mais antigas, como a de Belém, como a de São Paulo capital, que foram construídas há muito mais tempo, elas vêm de um período na história em que era normal, era o padrão você ter fase neutro 127 e fase mais fase 220. Já as redes mais recentes, construídas mais recentes, que têm um melhor uso do material, por assim dizer, é comum você pegar fase 380 e fase neutro 220, tá? Então, é muito importante que vocês entendam essa lógica daqui para frente. Por quê? Porque se você está numa região que o fase mais fase é 220, você não vai poder ligar o carregador de forma direta, como quem está no Maranhão, por exemplo, ou no Piauí, ou no Ceará pode fazer. Quando o cara está no Ceará, por exemplo, ele coloca lá o carregador, vem direto do medidor, direto para o carregador. Acabou. Agora, para quem está em São Paulo, por exemplo, em um local onde é 127, ele precisa de um autotransformador. Que é justamente isso que eu vou explicar para vocês aqui agora. E o que é o autotransformador?
Para energizar carregadores trifásicos, se faz necessário transformar a energia do trifásico 220 para o trifásico 380. Para isso, se utiliza o autotransformador. Tá? Então, aqui é um exemplo de um autotransformador. Ou seja, você vem com o cabeamento lá da rede, direto do medidor, por exemplo, das 3 fases, tem que ser trifásico, lembra? Então, trifásico, e aí sai para os equipamentos que estão ligados ali no carregador, as 3 fases já em 380, inclusive o neutro que vai direto para a carga. Isso é muito importante, tá? Para carga, entenda, carregador, tá? Então, assim, você vai sair daqui, vai pegar as 3 fases lá do seu medidor, vai ligar aqui no autotransformador, obviamente, e do autotransformador você vai ligar as 3 fases lá para o carregador, junto com esse neutro saindo daqui da rede, tá? É muito importante. E assim, com isso aqui você consegue instalar na rede 127 sem nenhum problema, tá? 127, fase neutro, tá? Então você consegue instalar também seu carregador. Vou mostrar um exemplo. Isso aqui é uma cidadezinha do interior do Pará, chamada Mãe do Rio, tá? E aqui você tem o carro, ele está carregando lá agora, que é um carregador de 40 kW, que está ligado num autotransformador, tá vendo aqui? Ou seja, a energia veio do medidor aqui de trás, não dá para ver direito, né? Mas ele vem enterrado aqui, ó. Fica aqui nessa caixa de inspeção. Dessa caixa de inspeção saiu para o autotransformador, e aqui tudo 127, tá? Nas 3 fases 127. Veio para o autotransformador e do autotransformador para o carregador saiu em 380, energizando normalmente, tá? E aqui também levou a parte de internet e tal, que é a cabo, né, para esse carregador. E aí você tem o serviço sendo prestado com um carregador de 40 kW em Mãe do Rio, Pará, onde a energia é 127 volts, com carregador 380 normalmente, sem precisar de nenhum tipo de projeto especial para a distribuidora. Nenhum tipo de autorização especial também, tá? É uma carga tranquilinha de 40 kW. Já já a gente vai falar aqui sobre a diferença de potência e as obrigações relacionadas a potências mais elevadas de eletropostos, tá? De carregadores. Mas assim, ó, isso aqui é um ponto, eu vou até focar aqui um aspecto, ó. Muita gente tem muita dúvida com relação aos custos de você, né, de montar um eletroposto. Neste exemplo aqui, eu vou tentar trazer para vocês uma realidade bem clara, ó. O carregador vai custar aí, hoje em dia, na faixa de 30, 32 mil reais. Um autotransformador de 50, que tem que estar... um detalhe importante, tá? Os autotransformadores, eles têm que estar sempre ali, assim, idealmente, 20% acima da potência. Então, se aqui tem um carregador de 40 kW, compra um autotransformador de 50, ou no mínimo de 45. Sempre acima, não compra igualzinho não, tá? Dá essa folga para o equipamento não superaquecer, tá? Então, você tem essa questão. Então, você vai gastar aqui, ó, 32 mil, mais ou menos, no carregador. Você vai gastar mais ou menos uns 5 mil, tá? No autotransformador, 10% ali, a 15%, a 20% acima da potência do carregador. E aí você vai gastar mais uns 2 mil reais com mão de obra e instalação do medidor de energia. Basicamente é isso. Aí, dependendo da situação, você tem que escavar, botar tubulação, e vai adicionando esses pequenos detalhes, tá? Você vai botar sistema de vídeo monitoramento, aí vai entrar mais um pouquinho de dinheiro. Mas tem isso em mente. De 30 a 32 aqui, mais ou menos 5 mil aqui, vamos botar aí 3 mil para instalar e mais 1.500 para projeto. Soma isso aí, no geral, abaixo de 50 mil você monta um projeto desse aqui e já começa a faturar aí, tá? E o seu faturamento é aquilo que a gente já conversou, né? Esse carro aqui, por exemplo, ele é um Renault Megane, ele tem bateria de 60 kW. Então, se você cobrar R$2 aqui no quilowatt, e esse carro chegasse ali, hipoteticamente, com zero, ele ia te entregar 120 reais numa recarga, se for R$2 o quilowatt, tá? Então, é assim que a banda toca nesse sentido. Dito isso, vamos avançar.